Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate, aqui pela TV Farol. Agradeço também a presença do consultor Leonardo Assunção. E hoje estamos recebendo aqui o deputado estadual João Henrique Caldas, que temos duas satisfações, deputado. A sua presença aqui no programa e o seu retorno à casa de Tavares Baixos. Bom, seja bem-vindo ao programa. O programa é muito dinâmico e eu já vou iniciar lhe fazendo uma pergunta. Depois de tantos ocorridos, né, tantos altos e baixos, eu pergunto ao senhor, a que se deve tudo isso contra a sua permanência lá na Assembleia Legislativa? Primeiro, agradecer o convite a você, Esperon, a você, Leonardo. Espero que nós tenhamos uma boa conversa. Um processo como esse, da forma como foi tratado contra todos os princípios republicanos, utilizados-se de formas fraudulentas, com provas falsas, com interesses escusos e espúrios, né, na vaga de um parlamentar que foi eleito legitimamente pelo povo. Nós não podemos ser infantis e nem se iludir ao ponto de achar que não houve algum tipo de interferência política. Deputado, desculpe interrompê-lo. O senhor poderia explicar ao telespectador exatamente qual acusação o senhor sofreu e o que diziam, e pelo que a Justiça falou, faltou prova disso? Olha, eu vou falar, inclusive, com as palavras da ministra Luciana Lócio, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, e ela diz lá claramente que criaram a figura do abuso de poder religioso no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, eu fui julgado por um crime que não existe. Quase criou jurisprudência. Exatamente, inovou demais, né? Então, por participar de cultos, aí foi que eu fui penalizado. E no próprio julgamento do processo, tiveram algumas partes que faltou até com respeito, né, com o Estado Democrático de Direito, por nós estarmos em um Estado laico, onde cada pessoa tem o direito de seguir a sua religião, a sua doutrina, enfim, de ter a sua própria religião. E aí se parecia, em certo momento, Leonardo, que estava se julgando pastores, né, ou então a conduta, ou então a escolha de algumas pessoas por optar por ser evangélico. Então, me deixou muito triste, porque se aprofundou, né, em temas que não eram pertinentes ao processo. Inclusive, foi chamada a atenção da própria ministra, em que disse que eu fui julgado com elementos, com provas, com base em fundamentos que não existiam no próprio processo, né? Então, realmente foram uma série de erros, e a própria ministra, ela pede licença, né, aos juízes eleitorais, e cita aqueles que votaram contrários que cometeram graves erros. E ali enumera 5 graves erros, e dentre eles está esse da figura, de querer criar a figura do abuso de poder religioso. É muito importante a sua observação, porque, como foi dito, né, nós vivemos num país laico, que, aliás, é uma das grandes virtudes do Brasil. A gente aqui não tem brigas e discussões por questões religiosas, graças a Deus, mas a gente percebeu que ficou realmente essa conotação pejorativa, né, sobre a religião evangélica. A sua opinião sobre isso, Leonardo? Esse episódio, inclusive, quando do afastamento do deputado, eu tive a oportunidade aqui no programa de manifestar minha solidariedade e questionar o Tribunal Regional Eleitoral, que eu já imaginava que aconteceria o que efetivamente ocorreu. Em instâncias superiores, a decisão ia ser revogada e o TRE de Alagoas ficou numa situação difícil, né? Por maioria de votos, chegou um entendimento que foi desmoralizado na Corte Federal. Então, a gente já previa, né, os argumentos daqueles que votaram até favoravelmente ao deputado eram bem... inclusive o Ministério Público se posicionando favorável e os contrários com aqueles argumentos um tanto quanto sem respaldo, né? Então... E, Leonardo, você tocou num ponto interessante, que a participação do Ministério Público, neste caso, foi muito importante e mostrou para a sociedade alagoana e brasileira, né, porque se trata de um procurador e representante do Ministério Público Eleitoral no estado de Alagoas, e desmistificou aquela ideia que o Ministério Público sempre está lá para punir,
Mas não, ele é o guardião das leis, ele está lá pelo contrário, para que se faça justiça. Então, se no momento há ali alguma incoerência, e mesmo que seja o papel do Ministério Público, nesse caso, como autor da ação, porque o autor originário já tinha desistido, porque foi um candidato a deputado estadual que obteve 170 votos, e depois desistiu porque ele viu que estava sendo vítima de uma trama orquestrada por alguns para querer usar dele para me tirar do mandato. Chegou até mim, disse que se sentia, naquele momento, decepcionado com aquela atitude dele, chamou toda a família e me pediu desculpas e retirou o processo. Então, aí o Ministério Público Eleitoral teve que assumir a ação, passou a ser autor da ação, não agora como custos legis, mas como autor da ação, levou essa ação, né, fez toda a parte do procedimento do ponto de vista processual para colher provas e informações e depois viu realmente que ali o deputado JHC não havia nenhuma conduta ilícita minha naquele processo e aí optou pela improcedência da ação, pela absolvição. Improcedência, o nome já diz, que não era para proceder. E mesmo assim, houve deste processo de ter mais de 14 movimentações, ou seja, autor e réu diziam a mesma coisa, ó, neste caso, não tem culpado, não existe culpado, mas mesmo assim o processo criou vida própria e começou a andar no tribunal de uma forma muito célere, muito rápida e foi julgado da forma como foi. Então, não podemos generalizar, porque tiveram votos importantíssimos lá dentro da corte, como o do juiz desembargador revisor Luciano Guimarães, muito elogiado pela ministra Luciana Losso, lá em Brasília, na sua decisão. O futuro presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador José Carlos Malta, um homem muito respeitado, e também o juiz federal, Frederico Wildson, que é uma pessoa também brilhante, que fez um voto também brilhante. Então, sem contar também com o procurador Rodrigo Tenório, que é um jovem, um homem muito inteligente, né, de grande envergadura, estatura, e uma pessoa realmente gabaritada para estar no lugar onde está. Então, foram essas pessoas que, neste processo, se manifestaram contrário à corte, e se o Ministério Público pudesse votar, seria um placar aí de 4-4, né? É porque apenas ele está ali, dá o seu parecer opinativo, né? Então, foi uma maioria muito apertada, de 4-3, e quando chegou no TSE, como se esperava, em apenas 3 dias, nós conseguimos reverter essa decisão. É interessante. Nós, inclusive, aqui no programa Segurança e Debate, eu, Leonardo, o próprio Lucena, a gente tem uma visão de trazer aqui pessoas que fomentem, né, situações de melhoria para Alagoas, para a sociedade alagoana. Inclusive, fizemos um convite ao procurador Rodrigo Tenório, e o programa aqui está aberto a ele, porque a gente tem essa sensação, né, de que são pessoas que podem fazer a diferença. Muitas vezes nos frustra aqui quando a gente vê o judiciário, seja ele na instância que for, se distanciar, né, tanto da sociedade. A gente espera que as decisões tomadas pelo judiciário sejam mais próximas dos anseios da sociedade, porque senão fica aquela sensação de que juiz, de que desembargador é algo assim muito acima de tudo. E isso é muito perigoso, a gente sabe disso. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao senhor com relação ao que eu vi algum tempo atrás do próximo prefeito aqui de Maceió, Rui Palmeira, quando ele ainda era deputado estadual. Ele me dizia o seguinte, que aquela casa não havia mudado muito desde a Operação Taturana. E eu achei muito interessante como é que ele conseguia sobreviver diante daquela situação. E aí veio o senhor, logo depois das eleições, o senhor foi eleito e o senhor fez aquela denúncia da GDE, foi um dos motivos pelos quais nós lhe convidamos a primeira vez para vir aqui ao programa. Por quê? Porque a gente vislumbrou que era muito importante aquela denúncia, né, para a sociedade. Alagoas, muitos dizem que é um estado pobre, mas a gente sabe, né, Leonardo, é um estado muito rico, porque falamos aqui, nos últimos meses, mais de R$1 bilhão roubados dos cofres públicos. E o que é que acontece? Aliás, o nosso governador está aí tomando R$1 bilhão de empréstimo agora, a gente fica sem entender,
né, como é que pode desviar tanto dinheiro e o Estado precisando. Mas eu gostaria de saber o seguinte, foi importante a sua denúncia. O senhor acha que pagou o preço daquela denúncia tão importante para a sociedade? Olha, se eu paguei o preço, esse preço foi necessário para ser o combustível, para eu me manter, continuar lutando pelos anseios da sociedade, porque senão não faria sentido eu estar na política, a não ser trabalhar por aqueles que acham, né, e querem que alguma coisa mude, né, no seu estado e que as pessoas que estão lá representando legitimamente que mudem também. Então, quando eu cheguei lá, me deparei com diversas situações, precariedades da casa e vi que existia uma casa que não se podia trabalhar de forma alguma, né? Ou seja, para você ter ideia, a incapacidade de gerenciamento da casa é tamanha que os banheiros lá são fechados por falta de papel higiênico. Foi dito isso no CQC, né? Exatamente. Então é uma coisa simbólica que daí já ilustra, já demonstra o que é que não falta na casa. Uma casa que o duodécimo, que passa de 12 milhões por mês, ou seja, dinheiro extra que nós não sabemos realmente para onde vai. E aí você chega num protocolo, ao invés de ser um protocolo informatizado, né, tá lá uma máquina de escrever, máquina de datilografar, que era para ser uma peça de museu. E nós nos deparamos com isso tudo e com algumas incoerências, incongruências, porque você chegava de um lado, né, essa falta de estrutura, não existe uma escola legislativa, os funcionários não são capacitados, mas em contrapartida um pagamento de gratificações milionárias, né, na Assembleia Legislativa. Por baixo, o que foi declarado em 2 anos, que nós estávamos lá mais ou menos, já tinham ido 38 milhões para o ralo. Ou seja, isso é dinheiro que daria para fazer muita coisa, né? Então, foi a partir daí que tudo começou, né? Então, foi quando eu resolvi devolver, né, os recursos, porque não existia uma justificativa plausível, realmente não me convenci que daquilo dali seria uma verba nem legal do ponto de vista, porque a legislação, não existia uma legislação específica, não existia nada que amparasse e justificasse essas gratificações. E aí foi que começou tudo uma série de questionamentos. Enquanto se paga milhões de gratificação, os funcionários da casa efetivos não recebem as suas férias, não têm os seus reajustes, não pagam, os aposentados sofrem para receber. Fora as ameaças de que não receberão o 13º, né? Exatamente. Todo ano a gente vê isso aí, esse sofrimento daqueles servidores, né? E usam também essa mesma moeda para fazer barganha política lá dentro. Então se torna um núcleo rígido lá da maioria de parlamentares, né, que eu costumo dizer que a maioria, nem sempre ela está correta, porque foi a mesma maioria de Adolf Hitler, né? Então existe a democracia da República de Platão, tem a democracia desvirtuada, né? Quando a maioria persegue a minoria. Então, nem sempre a maioria ela está correta. E nesse caso, é uma maioria que se juntou com outros interesses. Então, neste caso, é esse tipo de maioria, uma maioria realmente comparada a uma maioria que nela está eivada realmente não está com boas intenções, né? Leonardo. Mas, deputado, o senhor fez a denúncia em relação à GDE, né? O senhor devolveu a parte que lhe cabia na GDE, recursos bem elevados, mas a pergunta que eu acho que o nosso telespectador deve estar se fazendo. Hoje, essa GDE, gratificação de dedicação exclusiva, né, continua sendo paga ainda? Boa pergunta, Leonardo. Porque é a dúvida que todo mundo fica, né? A denúncia foi feita, os valores vultuosos, né? A ilegalidade meio que evidente. Será que ainda está sendo pago? A GDE, ela continua sendo paga na Assembleia Legislativa. É verdade. A GDE continua sendo paga na Assembleia Legislativa. Então, inclusive, houve uma tentativa de fazer uma nova lei para a GDE e eu fui contrário a essa nova lei, né, que iria revestir, ou seja, seria uma lei falando a mesma coisa da outra, que não dizia nada, com outras palavras, para
tentar, de qualquer forma, confundir a cabeça da sociedade e a sociedade achar que ali existia um amparo legal, né? Então, estilo os sofistas de antigamente, né? Pega algumas premissas, tá lá, que não são necessariamente verdadeiras e ali confundem a cabeça das pessoas como se usam a legislação, uma coisa achando que está amparado, na verdade todo mundo engole aquela conversa e acha que está tudo legal, está tudo ótimo. Não, existe uma lei, existe mais nada disso, tudo isso é balela. O que nós temos lá são pagamentos que não são fiscalizados e que nós não sabemos realmente, né, quantos milhões de reais são gastos e quem recebe. Realmente é muito triste para a gente entender isso, né, Leonardo? Mas nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o deputado estadual João Henrique Caldas. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse seu afastamento, essa forma do julgamento aqui pelo TRE, o senhor pode entender que houve alguma influência, apesar dele ter se julgado impedido? O senhor acha que houve uma influência no resultado desse julgamento em termos locais? Você fala em sentido de influência? Acabarem por tê-lo afastado. O senhor acha que o desembargador Orlando Manso, ele exerceu alguma influência sobre isso, sobre essa decisão, embora tendo se julgado como suspeito para permanecer lá? Posso, né, mas contra fatos, não há argumentos. Os fatos são que ele é cunhado do meu suplente, que é filha do desembargador, teve uma relação afetiva por muito tempo com o relator do meu processo, né? O desembargador eleitoral também, Antônio Bittencourt, e é presidente do... Os juristas que estão lá passa pela indicação também do presidente do tribunal. Então, de certa forma, quem é presidente do tribunal e que tem uma relação familiar muito próxima, está passível de influência. Mas não existe nada que eu possa afirmar que houve. Então, eu não posso ser leviano a este ponto. Mas esses são os fatos. Se existe uma proximidade muito grande, existe. Entre eles, existe essa proximidade. Então, ninguém aqui, volto a dizer, né, não existe infantilidade entre nós, né, todos nós somos adultos, pessoas que, né, sabemos o que fazemos, mas não poderia ser taxativo quanto a isso. Mas que existem essas relações, existem, e elas vão sempre existir, entendeu? Porque são esses vínculos... Né? Exatamente. Mas eu pergunto, o senhor acredita em Deus? Acredito, muito. Que bom, porque são muitos vínculos, né, que realmente o senhor precisa orar bastante. Leonardo? E a porta que ele abre, só ele fecha, né? Muito bem. E normalmente quando fecha uma janela, abre uma grande porta. É verdade. Deputado, e o seu retorno lá para a Assembleia, como é que o senhor avalia o clima, já que poucos deputados até lhe defenderam no momento da saída, como o deputado Judson Cabral, parece que discursou, né, no plenário, em defesa da sua postura, de sua manifestação naquela casa, mas alguns outros colegas se mantiveram calados. Como é que é esse retorno seu para aquela casa? Olha, foi um retorno tranquilo, né, do ponto de vista político, né, e também jurídico, porque houve a comunicação, a Assembleia de pronto já aceitou, até porque na semana passada eles deram cumprimento à decisão judicial de uma forma muito célere, né? Nós temos lá, para você ter ideia, Leonardo Esperon, nós temos lá a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas. Houve uma decisão judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, determinando que a Assembleia Legislativa convocasse a sessão para a escolha do conselheiro, sem efeito suspensivo desta decisão. A Assembleia não deu cumprimento até hoje. Isso se deu em julho. Nós já vamos chegar já no final do ano. Foram a Brasília, perderam a liminar, não foi dada a liminar para a Assembleia Legislativa, vão julgar o mérito agora. Existe uma eleição agora para conselheiro do Tribunal de Contas,
em que existe um conselheiro que é candidato a presidente do Tribunal de Contas, envolvido em vários escândalos, que até hoje os processos dele no STJ não foram julgados, é candidato a presidente e o pleno não está no seu funcionamento hoje correto. Por quê? Porque há um desfalque. Há um conselheiro que já era para ter sido escolhido, que era o doutor Gustavo Santos, que já era para estar lá no pleno para participar dessas eleições. Inclusive, este conselheiro, ele estando lá, ele pode mudar todo o resultado das eleições. Então, já sabendo desses interesses, é que há uma articulação para impedir com que este conselheiro assuma. Então, hoje, no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, né, uma corte auxiliar do próprio Poder Legislativo, né, onde fiscaliza as contas da Prefeitura e tem e até aqui mandando os parabéns para todos os membros do Ministério Público de Contas, que são rapazes brilhantes, que estão fazendo prestando um serviço muito grande ao nosso Estado, né, está dando uma nova cara ao tribunal, né, está cobrando efetivamente resultados positivos daquele tribunal. Transparência. E transparência. Então, nós não podemos aceitar um tipo de situação. Então, hoje, existe uma operação lá dentro do próprio Tribunal de Contas, que ainda vai vir os resultados. Este mesmo conselheiro já esteve envolvido, esse que quer ser presidente, já esteve envolvido, já foi ventilado o nome dele em negociatas relacionadas ao terreno do programa da reconstrução aqui em Rio Largo. Então, são coisas que precisam ser apuradas e são essas pessoas que estão julgando, né, vidas, a administração pública, que estão fazendo parte hoje do que tem mais sagrado na administração pública, que é a fiscalização. Porque se há impunidade, então mais crimes vão ocorrer. Então, para você ver a gravidade. Então, e este mesmo conselheiro, ele é irmão do meu suplente, que é o Arnon Amélio. Que coincidência, hein? Uma coincidência terrível, né? Que está usando de todos os métodos, né, para querer, de qualquer forma, tirar o meu mandato e colocá-lo. Não ganho nas urnas, se desesperam e quer arrumar de qualquer forma, a todo custo, né, meios escusos aí para tentar sacar do mandato um deputado que foi eleito legitimamente pelo povo e que está em pleno mandato, fazendo um trabalho totalmente diferente, né, daquele que se espera a alguns e por isso também retaliado. Então nós temos que ter em mente que nós não podemos subestimar a sociedade, né, nem tão poucas autoridades, né, do Brasil. Então por isso a importância do Estado Democrático de Direito. Nós temos o direito de ter ampla defesa. Porque se há alguma injustiça e se há algum interesse, até por você viver num estado muito pequeno, você tem como recorrer a Brasília e aí sim, lá você tem uma decisão com impessoalidade, com imparcialidade, como emana a nossa Constituição Federal. Aliás, muito interessante a sua colocação, mas eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte, o governo do Estado recentemente pediu autorização à Assembleia para contrair um empréstimo de quase R$1 bilhão. E eu pergunto ao senhor, isso foi devidamente discutido? O senhor concorda com esse empréstimo? Porque o Estado nunca tem dinheiro para nada, para pagar seus servidores, para uma valorização salarial. E aí, às vésperas de um final de ano, que isso é muito perigoso, vai contrair R$1 bilhão a mais aí? Só acrescentar, já foi aprovado pela Assembleia. Perguntar se o senhor teve chance de votar, ou foi no período do seu afastamento, e qual, como bem disse Peron, se foi bem discutido esse assunto durante o período necessário, qual a sua posição caso não tenha votado? Olha, eu estive afastado na semana passada e houve a votação e pedido de adiamento, né, da votação deste empréstimo. No primeiro empréstimo eu já me preocupava porque eram empréstimos em dólar. Então quando você faz empréstimo em dólar, que era o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, não o BIRD, que já é um outro banco, todos emprestam dinheiro, mais ou menos com a mesma função social.
E aí, a minha preocupação era isso, porque o câmbio flutuante, você tem uma crise no mundo que o dólar era R$2, vira 5, vira 6, então o que era 200 milhões vira 1 bilhão, que torna-se impagável. A dívida hoje de Alagoas é muito alta, nós pagamos 50 milhões por mês só de juros, né? Nós estamos chegando a uma conta que não fecha mais, que não bate. Então, assim, a gente tenta fazer qualquer cálculo, mas não impagável, realmente impagável. Então, quando nós contraímos mais 1 bilhão de empréstimo, isso significa dizer que não é dinheiro que nós estamos tendo de lucro, ou seja, que nós vamos pagar, nós estamos pegando emprestado. Isso significa mais na frente que se nós não tivermos dinheiro para pagar, vamos pagar juros altíssimos. Isso significa que um funcionário público que quer ter o seu salário aumentado não vai poder, porque aquele dinheiro já está comprometido para o pagamento de novas dívidas. Então isso daí vira uma bola de neve. Este 1 bilhão de reais que está vindo para Alagoas, se você disser é importante, mas existe um princípio básico, que é o princípio da eficiência. Se não for bem empregado, isso daí não ser revertido ao ponto de valer a pena de pegar esse dinheiro, nada adianta. Eu quero lembrar que em 2010 houve as enchentes aqui no estado de Alagoas. Vieram para o estado de Alagoas 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mudou o estado de Alagoas? Absolutamente. Né? Então, assim, do ponto de vista das habitações, ótimo. As casas estão sendo feitas, né? Eu faço parte, sou presidente da Comissão das Enchentes, isso foi ótimo, tudo bem. Mas, por exemplo, as escolas, vieram só para a construção de escolas 122 milhões de reais para construir 73 escolas. Naquela época, 50 mil alunos ficaram com seus calendários escolares comprometidos e estudando. Aliás, não concluímos ainda o ano letivo 2011. E estudando em locais improvisados. Hoje nem 10% foram concluídos. Então, olha a gravidade das coisas, né? Então, assim, se promete. Então, às vezes o discurso, ele soa, né, como um discurso não muito realista. Você vai pegar 1 bilhão de reais, é muito dinheiro do ponto de vista de quem está devendo este dinheiro. Mas vai pegar e efetivamente vai mudar realmente a vida dessas pessoas, para onde é que vai ser empregado, onde é que vai esse dinheiro? Não adianta. Vem esse dinheiro, vai ser gasto com consultorias, com isso, com aquilo. Aliás, deputado, consultoria nós fazemos aqui há mais de 2 anos gratuitamente, mas o governo insiste em pagar algumas empresas de Minas Gerais mais de 5 milhões, hein, Leonardo? E você terceirizar sempre as funções do governo. Você terceiriza, você paga por um serviço que já era para você estar prestando. Então, assim, são coisas que nós temos que discutir bastante e que nós precisamos evoluir muito ainda. Me perdoe, Leonardo. O senhor participou da votação dessa matéria? Aí eu pedi o adiamento, foi na terça-feira, pedi o adiamento desta matéria, porque não tive tempo de me debruçar sobre a matéria, mas, lamentavelmente, como eu estava afastado semana passada, já tinham pedido o adiamento e eu teria que votar no dia. Vale ressaltar, Leonardo, que concomitantemente o governo abriu mão de alguns tributos com relação às usinas do Estado. Então, que incoerência. Precisando de dinheiro, mas abre mão de recolhimento de tributos, né? Também foi um outro fator, né, e outro caso que houve repercussão nacional. E ainda mais no Estado nosso, né, como que nós não podemos abrir mão de um centavo. Né? Perfeito, Leonardo. Deputado, uma outra questão do funcionamento lá da Assembleia é a questão da CPI da pistolagem, né? Como é que ficou a CPI? Existe, não vai sair do papel? Logo, Alagoas, que é líder nacional em homicídios, infelizmente, aquele índice elevadíssimo, uma CPI certamente ajudaria em algum ponto a reduzir aí a questão da violência, mas não estou vendo o funcionamento. A CPI existe, a CPI foi criada e falta membros. Olha só que interessante, né? Por quê? Não tem deputado suficiente? Ou não tem indicação? Não houve nem indicação, nem deputados que quisessem participar. Se não existe problema de pistolagem em Alagoas, não precisa. Não, deve ser em outras localidades, mas aqui não existe isso. Com o seu questionamento, eu me lembrei daquele novo ônibus da Secretaria da Paz que recolhe armas. Onde é que ele devia parar um pouco? Por ali, né? Aquela área do centro ali, né? É uma boa proposta, inclusive. Mas, pois não. Não, é só concluindo, a CPI da pistolagem era a CPI da pistolagem, violência e assuntos correlatos.
Então seria um fórum de discussão interessantíssimo para nós trazermos especialistas do Brasil inteiro e coletarmos dados de minha autoria, foi de minha autoria. Mas fui para 2 reuniões e fui o único a participar da reunião, que nós teríamos que ali naquele momento eleger o relator, o presidente da comissão, o vice e os membros para poder compor. Mas eu fui o único deputado a comparecer nessas 2 oportunidades. Convoquei 2 vezes, mas não obtive sucesso. Mas nenhum partido indicou membro? Nenhum partido. Nenhum? E os que foram nem indicados... oposição, nem governo, e os que foram indicados pelo presidente da mesa diretora, porque no caso, quando a Assembleia não indica, o presidente fica a cargo dele indicar os membros, aqueles que ele indicou, nenhum quis participar também. A denúncia é gravíssima, né? Porque os salários são pagos e os deputados se recusando a trabalhar, né, num tema... Não, mas eu não tenho perfil investigador e a Assembleia Legislativa não tem credibilidade para isso. Por que não tem? Toda instituição tem problemas. Existem pessoas boas, existem pessoas que também que não têm uma conduta, né, positiva. E isso é mais um motivo para que nós tivéssemos essa CPI lá e levar a sociedade para dentro para discutir pistolagem, bandidagem, violência dentro da Assembleia Legislativa. E se alguém estivesse incomodado, e os incomodados, né, que aí realmente que se retirem, né, e que façam, que saiba que ali é a casa realmente do povo, porque o que eles querem é justamente isso, que a sociedade se afaste cada vez mais. E pelo contrário, nós temos que levar a sociedade para a Assembleia Legislativa, entendeu? Então, é esse que está o ponto aí, e muitos disseram, não, mas eu não tenho perfil de investigador disso, daquilo. Eu digo, olha, quando você é candidato a deputado estadual, você tem que saber, mesmo que você não tenha o perfil, mas você tem uma missão. Mesmo que não seja que você não goste, mas em nome do seu cargo, da coletividade, da sociedade, você tem que desempenhar aquela função. E quando você foi candidato a deputado estadual, você sabia de todas as suas prerrogativas e o que poderia acontecer. Então você, tacitamente, aceitou aquilo dali. A Câmara de Vereadores, inclusive, fez uma comissão especial de inquérito sobre a violência, trouxe pessoas capacitadas de outros estados para discutir o tema, né? E a Assembleia está perdendo essa oportunidade. Mas não tem a mesma prerrogativa e competência da própria Assembleia Legislativa, né? Mas só para lembrar, os deputados que não têm perfil de investigador, nós estamos aqui, os consultores, a gente pode até fazer essa consultoria gratuitamente, né, Leonardo? Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o deputado estadual João Henrique Caldas. Deputado, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor, com relação a toda essa situação, né? A gente sabe que nos tornamos a capital mais violenta do Brasil, estamos aí num confronto, né? A Secretaria de Defesa Social fala que os números diminuíram, a própria Secretaria de Saúde vem e desmente tudo que foi dito pela Secretaria de Defesa Social, e ainda assim o governo do Estado persiste numa política de sacrificar o profissional da segurança. O senhor que agora retornando àquela casa depois de tantas pressões, eu pergunto, a seu ver, existe um planejamento para que essa questão de valorização do profissional, da segurança, de alguma forma, porque o governador alega que não há recurso em função da lei de responsabilidade fiscal, mas a gente sempre aqui comenta, né? O governador pode dar salários indiretos, um ticket de refeição, né, aumentando a autoestima do policial, ele pode também dar o próprio vale-transporte, o policial hoje precisa se submeter a mostrar uma carteira na entrada, ou seja, tivemos mais de 450 roubos a ônibus e o policial precisa mostrar quando entra que é o próximo candidato a ser morto. Então eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor de alguma forma poderia contribuir para a gente tentar mitigar esses números aí, valorizar um pouco mais o profissional, porque parece que o governo do Estado sempre releva isso a segundo plano, prometeu aí uma valorização aos policiais civis e agora postergando a cada mês, eu estou vendo logo o recesso virar aí e esse reajuste não será aprovado, talvez votado na Assembleia. O senhor poderia também dar a sua contribuição sobre isso, agora depois de tantos altos e baixos? Não, com certeza. Isso se faz necessário que nós tenhamos sempre um frequente diálogo, né? O governo, realmente parte dele é todo este planejamento orçamentário, né? O que nós temos que fazer agora, por exemplo, nós temos a discussão do orçamento, né, já para os próximos anos e discutido em todas as áreas. E eu me coloco à disposição também no que for possível
para eu poder, né, na minha forma como parlamentar, né, de estar cobrando da tribuna da Assembleia Legislativa de uma forma mais contundente, né, sobre todos os aspectos, quanto a reajuste salarial, até mesmo com melhores condições de trabalho lá na Assembleia Legislativa, Esperon. Então, o Leonardo, Esperon, a todos que fazem da segurança pública no nosso Estado, esses precisam ser, são prioridade, né, no nosso Estado. Então, nós temos que ter em mente que só com a polícia bem equipada e bem remunerada é que nós vamos conseguir combater o tráfico. Por quê? O tráfico é violência. Porque, em contrapartida, nós temos, do outro lado, um crime organizado, né, muito bem financiado, sofisticado, usando métodos, né, totalmente modernos e bem aparelhado. Então, como é que nós vamos combater se a polícia, né, paralela, se os criminosos, eles hoje acabam tendo mais estrutura e mais condições do que os próprios policiais. Então, tem que ser realmente bem remunerados, bem aparelhados. Então, nós temos que ter isso em mente e consciência que isso daí é um investimento, né? Então, nós temos que ter, salvaguardar todas essas pessoas, porque são quem tomam conta realmente da vida de cada cidadão alagoano, seja ela polícia judiciária, seja o policiamento ostensivo feito pela polícia militar. Então, contem comigo no que for possível, no que for pertinente, as minhas prerrogativas lá na Assembleia Legislativa. Aliás, eu lhe fiz esse pedido no último programa, na sua última vinda aqui. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Gostaria de ouvir o deputado acerca desse tema que movimentou Alagoas aí nos últimos dias, a questão da eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, essa denúncia aí de que anuidades de advogados foram pagas para a obtenção de votos dos mesmos. O que o senhor diria em relação a isso, essa questão que envolveu o presidente e a candidata dele nessa eleição? Isso é um absurdo, né? Isso é abominável e nós temos que, neste momento, resgatar realmente a Ordem dos Advogados, porque é uma instituição muito importante não só para o nosso Estado, mas como para o Brasil. Então, nesse momento, nós não podemos generalizar, achar que tudo está perdido. Se vai levar algum tempo, eu não sei, mas nós precisamos continuar acreditando nessa instituição que é tão importante e que presta um serviço muito relevante à sociedade. Então, nós temos que ter todos em mente que acesso à justiça no Brasil é muito difícil, né? Então, a justiça é para todos, mas e aí, como é que você tem acesso a ela? Tá bom, você está livre para ir lá e você questionar, mas hoje em dia você vê que o caminho é muito longo até você conseguir que se faça valer a justiça. Hoje tem que ser a ideia que só os ricos, né, têm a verdadeira justiça. Então, a OAB tem uma participação fundamental nisso e eu acho que nós precisamos, sim, dar um voto de confiança à Ordem dos Advogados do Brasil e ter certeza que aqui em Alagoas essa tempestade vai passar e virão, né, dias melhores aí para a gente poder realmente continuar se utilizando de todas as benesses, né, dessa instituição que é tão importante para o nosso Estado. Leonardo, mais algum comentário? Bom, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Bom, gente, hoje eu estou muito farto. Eu tenho aqui 2 acertos no alvo. O primeiro eu vou dedicar à decisão que inocentou o delegado-geral Paulo Cerqueira da acusação de tortura. Quem o conhece sabe que é um policial inteligente, faz uso da cidadania e isso aí não tinha realmente fundamento. Esse é o meu primeiro acerto no alvo. O segundo eu vou dedicar à ministra do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, que reconduziu o deputado João Henrique Caldas, uma das poucas vozes que ainda temos lá, assim também como o deputado Judson Cabral naquela casa. Então, eu fico satisfeito e dedico esse como sendo o segundo acerto do alvo. O meu erro do alvo eu vou dedicar, primeiramente, ao governo do Estado. O governo do Estado alega dificuldades, embora a gente sabe que esse Estado deve ser muito rico para suportar tantos desvios, mas ele isentou recentemente agora as usinas de recolhimentos tributários quando está precisando de dinheiro. Então, esse é o meu primeiro erro do alvo. O segundo eu vou dedicar à desembargadora do TRE aqui de Alagoas, que fez algumas críticas a alguns blogueiros, e a gente sabe que algumas pessoas podem cometer excesso,
mas a imprensa, né, os trabalhos de comunicação devem ser feitos de forma transparente e com liberdade. Então, a gente entende que foi uma crítica assim, não muito sugestiva e construtiva. Esse é o meu segundo erro do alvo. Por favor, deputado. O meu acerto no alvo vai para toda a sociedade alagoana que não se omitiu e que se posicionou durante todo esse meu processo do julgamento e dizer que daquelas pessoas que fizeram da mídia social um verdadeiro exército digital, meus parabéns e os meus agradecimentos. Eu acho que isso só reforça mais ainda o meu compromisso com todos os alagoanos e de ter certeza que eu irei defender os interesses da sociedade, doa quem doer. Vou continuar trabalhando ainda mais e me dedicar ainda mais ao meu mandato que foi dado legitimamente pela vontade do povo e com certeza trarei para o nosso estado muitas realizações ainda que estão por vir e contem comigo sempre com o deputado JHC. O meu acerto, o meu erro no alvo vai para a decisão equivocada do Tribunal Regional Eleitoral, que erradamente, equivocadamente, não soube analisar os autos que estavam lá tão claramente, que existiam provas fraudadas, provas falsas, e com base nisso tudo, uma maioria apertada ainda não conseguiu ter ali o mínimo de discernimento de saber que aquele que estava sendo julgado, na verdade, não tinha nada a ver com o processo que ali estava. Então, o meu erro do alvo vai para o TRE, sem querer generalizar e destacando aqui os votos dos eminentes juízes, desembargadores do TRE Alagoas, Frederico Wildson, Luciano Guimarães e José Carlos Malta, e também pelo pedido de absolvição do Ministério Público Eleitoral, que fez sim valer justiça e realmente fez com que as leis desse país, e acima de tudo, a maior de todas, que é que não se cometam injustiças, prevalecesse sobre o julgamento assodado e equivocado do Tribunal Regional Eleitoral. Leonardo, por favor. Meu acerto do alvo também vai para essa questão da a extinção do processo contra o delegado Paulo Cerqueira, que é uma acusação de tortura incabível, que acaba se esquecendo o caso que originou tudo isso, que foi a morte bárbara de um bravo policial civil, Anderson Lima. Então, o acerto vai para essa questão e o erro eu vou dedicar aqui para a Prefeitura de Maceió, que nos últimos 2 meses de mandato resolveu tratar de questões que vão repercutir na próxima gestão e que eles já deveriam ter feito, que foi a licitação do transporte coletivo, péssimo transporte coletivo, que durante 8 anos nada foi feito, querem fazer agora para receber uma quantia elevadíssima, o loteamento da cidade em estacionamentos, também para receber um valor referente a 10 anos da cessão do espaço público, que na verdade são a cessão do espaço público, não deveria ser nesse momento, e a questão de fazer o concurso para procurador municipal no finalzinho, nos últimos dias de gestão. Não é interessante. Eu vou pedir agora que o senhor faça as suas considerações finais em 1 minuto. É que todos os atores, né, deste processo, né, que estão aí ainda escondidos e que se acovardam e que não aparecem neste todo esse processo, nessa perseguição infundada, né, contra o deputado JHC, que, por favor, deem uma chance, né, para o Estado Democrático de Direito, aceitem as decisões, tenham paciência, tenham fé em Deus, que tudo vai dar certo nas suas vidas também. Então aceitem as coisas como elas são, lutem, trabalhem muito, façam por onde que vocês vão ter por merecer. Então deixo o meu recado e meu abraço a todos os alagoanos e a toda a sociedade que acreditou em mim e que se manifestou favoravelmente em todo esse processo. E agradecer a vocês, Peron, e a você, Leonardo, e a todos aqui da equipe que me convidaram mais uma vez para estar aqui neste programa Segurança em Debate, que é de tamanha importância para a sociedade alagoana. A gente agradece a sua presença, pede que permaneça limpo e honesto lá naquela casa, que a gente sabe que não é muito fácil,
mas eu quero aproveitar e fazer alguns agradecimentos à psicóloga Claudemir Queiroz, que inclusive participou agora pelo Facebook, ao agente penitenciário Petrônio, está sempre participando, assistindo o programa, à bibliotecária lá da Faculdade FITS, a Gisele. Gisele, muito obrigado pela audiência, à escrivã Silvia Almeida, da Polícia Civil, ao nosso amigo Ricardinho Santa Rita e ao Miguel Moraes, que é tio dele também. Bom, Leonardo, algum agradecimento aí? Também, Esperon. Temos aqui a Denise, lá da Central de Polícia, as jornalistas Charlene Araújo e Dulce Melo, o amigo Heidberg Lira e também agradecer ao Ricardo Santa Rita, mas você já se antecipou, né? Bom, a gente agradece e retorna com vocês no próximo programa. Muita paz a todos vocês.